Sabe, a depressão é muito, mas muito mais do que só tristeza. A gente vai mergulhar fundo nisso agora para entender essa condição de uma vez por todas. E não é só olhar para o que a gente já sabe, não. É entender que é uma condição médica super complexa, com uma história gigante e que afeta a vida de milhões e milhões de pessoas. Uau! Essa frase do Otto Lara Rezende, ela resume de um jeito impressionante o peso, sabe, o esforço absurdo que é viver com depressão. É uma luta todo santo dia que muita gente não vê, mas para quem sente, é a coisa mais real que existe. Então vamos lá. Para a gente entender a depressão como ela é hoje, a gente precisa dar um passo para trás, olhar lá na história. Vamos ver de onde isso veio e qual o tamanho que esse problema tomou no mundo todo. É impressionante. Olha que interessante. Essa coisa de lutar contra uma tristeza que não passa, isso não é de agora, vem de muito tempo. Mas o jeito que a gente olha para isso, nossa, mudou da água para o vinho. A gente saiu daquela ideia de que era uma fraqueza, sabe? Uma falha de caráter, para finalmente entender o que ela é de verdade. Uma condição médica, que precisa sim de tratamento científico, de cuidado clínico. Agora, segura essa informação. Mais de 300 milhões de pessoas. Gente, isso é um número absurdo. Deixa de ser um problema individual, né? Vira um dos maiores desafios de saúde pública que a gente tem hoje no mundo. E o impacto disso tudo? Não é só a dor emocional, que já é imensa. A depressão pode literalmente paralisar a vida de alguém. Pensa bem, afeta a capacidade de trabalhar, de manter relacionamentos, de fazer as coisas mais simples do dia a dia. Muitas vezes, o impacto é até maior do que o de outras doenças físicas bem graves. É muito sério. Ok, já vimos o tamanho do problema. Mas como é sentir depressão na pele? Como ela se mostra? É isso que a gente vai ver agora. Vamos destrinchar os sinais, os sintomas que fazem dela uma condição tão real e tão difícil. Dá uma olhada nisso. Fica claro aqui que a depressão é um quebra-cabeça complexo. Não é uma coisa só, um único sintoma. É um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Mudanças que afetam o humor, o jeito de pensar e até o corpo. Vamos explorar cada uma dessas partes agora. Bom, vamos começar pela parte que talvez seja a mais conhecida, os sintomas emocionais. Só que o ponto-chave aqui é a persistência. Não é aquela tristeza que vem e vai, sabe? É tipo uma nuvem cinza que simplesmente não sai de cima da pessoa. E ela vai tirando a cor, o prazer de tudo. E não para nas emoções, não. A depressão mexe com a nossa cabeça, com o jeito que a gente pensa. A analogia dos óculos é perfeita. É como se a pessoa colocasse um óculos com lente que deixam tudo cinza, negativo. E isso cria um ciclo, uma bola de neve de pessimismo e autocrítica que é muito difícil de quebrar. E tem mais. O corpo sente. E como sente. A depressão não é só coisa da cabeça. Aquele cansaço que não passa nunca, dores que aparecem do nada, o sono que vira um caos. Tudo isso são sinais físicos bem claros. É a prova de que mente e corpo são uma coisa só, totalmente conectados. Certo. Já vimos os sintomas, mas a coisa é ainda mais complexa. A depressão não é uma coisa só. Ela tem várias caras, vários tipos. Vamos conhecer alguns deles agora. E entender essas diferenças todas não é só para saber por saber, não. É fundamental. Sabe por quê? Porque o tratamento certo depende disso. O que funciona para um tipo de depressão pode não ter efeito nenhum, ou até piorar outro tipo. Aqui a gente tem alguns exemplos. Tem o transtorno depressivo maior, que são aqueles episódios que vêm e vão. A distimia, que é mais crônica, mais longa. A atípica, a psicótica, a com sofrimento ansioso, tá vendo? Cada um é um universo diferente, descrevendo experiências bem particulares da doença. Vamos pegar a distimia como exemplo. Pensa nela como viver num dia eternamente nublado. Não é aquela tempestade forte com raios e trovões, mas é aquela falta constante de sol, sabe? Um cinza que se arrasta por anos e vai minando tudo aos poucos. Ok, agora a gente entra num ponto que gera muita, mas muita confusão. Qual a diferença entre depressão e luto? E entre depressão e transtorno bipolar? Vamos esclarecer isso, porque é super importante. Essa primeira pergunta é essencial. Todo mundo passa pelo luto, é uma reação natural a uma perda. Mas depressão é outra história, é uma condição médica. E confundir uma coisa com a outra é perigoso, porque pode levar um caminho de tratamento todo errado e só fazer o sofrimento durar mais. Olha só as diferenças principais. No luto, a dor geralmente vem em ondas e está muito ligada à perda, à saudade da pessoa que se foi. Já na depressão, a tristeza é constante, pesada
e muitas vezes ela se volta para dentro. A pessoa começa a se sentir sem valor, a autoestima vai lá para baixo. Agora, essa outra diferença entre depressão unipolar e bipolar, aqui o negócio é ainda mais sério. Pode ser literalmente uma questão de vida ou morte. Por quê? Porque tratar uma depressão bipolar com um antidepressivo errado é como jogar gasolina no fogo. Pode disparar uma crise de mania, e isso é muito perigoso. Então, o pulo do gato aqui é investigar se já existiram episódios de mania ou hipomania. Sabe, aqueles períodos de euforia exagerada, de uma energia que não é normal para a pessoa. Se isso já aconteceu, pronto. O diagnóstico não é mais depressão unipolar, é transtorno bipolar. E aí, o tratamento tem que ser outro, completamente diferente. Para fechar, vamos mergulhar na parte biológica da depressão. A gente vai ver como essa condição deixa marcas reais, visíveis, tanto no cérebro quanto no resto do corpo. E só reforça que ela é muito, muito mais do que só um estado de espírito. Pois é, a depressão deixa uma marca física no cérebro. A ciência já mostra isso. Estudos revelam, por exemplo, que o volume de áreas importantes, como o hipocampo, que cuida da memória e do humor, pode diminuir. Isso é uma prova concreta de que a depressão é, sim, uma doença do cérebro, e não só da mente. E essa conexão mente-corpo fica ainda mais clara quando a gente olha para esses dados. Olha só o caso de Parkinson. Até 75% das pessoas com a doença também têm depressão. É um número altíssimo. Isso mostra, sem sombra de dúvida, que saúde mental e saúde física são duas faces da mesma moeda. Então, se tem uma coisa que precisa ficar muito clara depois de tudo isso, é o seguinte: depressão é uma doença médica séria, complexa. Não é fraqueza, não é falha de caráter e muito menos uma escolha. Entender isso, nossa, isso muda completamente o jogo.